Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso mais novo quadro, o nosso quadro que se chama Conexão Mecânico. Olha só que interessante. E aqui, nesse quadro, a gente vai falar como você pode criar estratégias para fazer da sua jornada, a sua oficina mecânica, virar uma referência no segmento automotivo. Quem é que não quer ter uma empresa, ter uma oficina mecânica referência no segmento automotivo? E eu sei que você está aqui ouvindo e vendo esse novo quadro, esse conteúdo que a gente traz para vocês todas as quintas-feiras. Faça chuva, faça sol, é porque você quer sim tornar a sua oficina mecânica numa empresa referência na sua região, no segmento automotivo. Isso mesmo, o quadro Conexão Mecânica tem o propósito de fazer que a sua empresa seja número 1, seja referência, seja mais lembrada, a mais desejada pelas pessoas. E aí você deve estar se perguntando, mas Jonatas, o que uma empresa referência pode me trazer de valor? Eu nem sei se eu quero ter uma empresa referência, pois eu quero que você saiba que uma empresa referência, ela vai te dar muitas possibilidades, ela vai acelerar o teu crescimento, porque pensa comigo, quem é que não quer estar conectado com uma empresa referência no mercado? As pessoas, no sentido dos seus clientes, querem sim ter uma empresa referência, porque largar o carro é largar um propósito, é largar um cuidado. Eu tenho minha família que anda no meu carro, eu tenho a minha segurança pessoal dentro do meu carro. Então eu quero sempre o mecânico e a empresa referência. Se eu sou um colaborador, um profissional da área de mecânica, eu quero trabalhar numa oficina mecânica, numa empresa, eu vou procurar uma empresa referência, porque eu quero crescer junto com essa empresa. Se eu estou no papel de distribuidor, de fornecedor de peças, enfim, de acessórios, de pneus, o que for que seja, eu quero me conectar e quero ter parceiros comerciais referência no segmento automotivo. E é por isso que o nosso propósito aqui no Conexão Mecânica é assim, trazer conteúdos, trazer estratégias para que você consiga tornar a sua oficina mecânica, a sua empresa, uma referência no setor automotivo. E te digo mais, já tem muitas pessoas seguindo nossos passos, fazendo o que a gente coloca de estratégia aqui e levando a sua empresa a número 1 da sua região, do seu bairro, onde quer que você queira atingir os seus futuros clientes e os seus potenciais clientes. Então fica comigo aqui até o final, que hoje a gente vai trazer um conteúdo muito interessante, um conteúdo onde que você vai entender que pode sim ser aplicado aí no seu contexto, indiferente do seu tamanho. Se você está começando, se você já é uma empresa de médio porte ou se você é uma empresa de grande porte, você precisa entender esse conteúdo para melhorar o seu negócio aí no seu dia a dia. Então, dito tudo isso, fique comigo, me acompanhe. Lembrando que esse quadro é um quadro novo, é o nosso segundo episódio. Todas as quintas-feiras, às 19h30, você vai ter acesso a esse conteúdo, porque ele é exclusivo para você, que é dono de oficina, que quer empreender no segmento, que já tem uma oficina e quer melhorar os seus resultados. Esse conteúdo é extremamente especial para você. Então, dito tudo isso, nós vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero iniciar o meu conteúdo te fazendo uma provocação, pedindo para que você pense como é que é o estágio, como é que são os estágios para os clientes efetuar uma compra. É muito importante eu entender sobre os estágios que acontecem no processo das pessoas tomarem uma decisão para utilizar o meu produto ou o meu serviço. Olha só que interessante. A gente tem que lembrar que o primeiro estágio é a consciência. A nossa empresa, o nosso serviço, o nosso produto, ele precisa entrar no radar das pessoas. Ele precisa ter a consciência que ele precisa do meu produto ou do meu serviço. E sim, tem muitas pessoas por aí que não conhecem você, que não entendem que precisa daquele produto ou do serviço. E, quiçá, nem sabe que tu pode resolver o problema que aquela pessoa tem naquele momento. Então, o primeiro estágio que a gente tem que ficar ligado, tem que entender, é que realmente as pessoas precisam ter consciência do que eu existo, de que minha empresa está em tal endereço, que elas conseguem me encontrar em tal local, que eu faço o meu marketing nas redes sociais, que eu estou fazendo a minha divulgação de maneira certa, que eu estou atingindo o público certo. Aí eu estou construindo o primeiro estágio que as pessoas precisam e querem para efetuar uma compra, seja do teu produto ou do seu serviço, que é ter a consciência que realmente elas precisam. Mas à frente desse conteúdo eu vou falar um pouco dos 3 tipos de clientes também, mas é importante você entender que o estágio número 1, de qual que for o tipo de cliente, o perfil de cliente, ele precisa primeiramente ter a consciência que realmente
e você vai atender, vai impactar e vai transformar a vida das pessoas. Gosto também de dizer que a maneira de consumir, a maneira de vender, ela mudou nos últimos anos. E o digital veio nos provar isso cada vez mais. Então é importante entender que as pessoas não querem mais o teu produto ou o teu serviço. Isso é uma obrigação, tu ter um bom produto e um bom serviço. Mas para te encantar as pessoas, para te fazer a sua empresa virar referência no segmento, você precisa dar passos mais acelerados e estar à frente dos seus concorrentes. Que é o quê? Impactando as pessoas de forma positiva, é transformando a vida das pessoas, é saber vender aquilo que realmente é a essência, é o valor da tua empresa. E com tudo isso você não precisa mais se preocupar em baixar preço, assim como a grande maioria das oficinas estão fazendo para poder vender, para poder sobreviver no mercado automotivo. E aí, você que nos acompanha aqui no Conexão Mecânico vai entender que sim, quando eu coloco valor na frente do meu negócio, o preço fica sob consequência disso. Agora, quando eu fico muito preocupado em baixar preço, em analisar como o meu concorrente está praticando a modalidade de preço dele, aí eu estou colocando o preço na frente e aí se perde a visão de valor. E aqui no Conexão Mecânica a gente vai te trazer esse tipo de conteúdo, vai te trazer a consciência para te poder trabalhar com valor em primeiro lugar, impactando as pessoas, transformando a vida das pessoas com o teu produto e o teu serviço. Assim você está muito na frente dos seus concorrentes. Mas é importante você saber que para tudo isso der certo, o primeiro estágio para uma pessoa comprar de você é você trazer para a consciência dela que ela precisa do teu produto, do teu serviço. É estar no radar, elas têm que estar no teu radar, a tua empresa tem que estar no radar dessas pessoas. E é importante, veja como é importante a gente estar fazendo conteúdo, fazendo divulgações, fazendo o nosso marketing, e hoje com uma facilidade muito grande, que é através dessa ferramenta, do celular, das redes sociais. Você pode, você deve estar trazendo a consciência das pessoas através dos seus conteúdos. Isso é um tema de uma outra live, ou se você já me acompanha há mais tempo, você sabe que o nosso maior propósito é sim que você aprenda a fazer o seu próprio marketing, que você não terceiriza isso para ninguém, que você ligue a câmera, você coloque o seu valor, você perde os seus medos, as suas crenças limitantes e você faça as coisas acontecer para que a gente chegue no nosso propósito. O propósito do Conexão Mecânica e o seu propósito, que é se tornar uma empresa referência no segmento automotivo. Então você já entendeu que o primeiro estágio é a consciência, trazer a sua empresa para o radar das pessoas. E qual que é o segundo estágio? O segundo estágio, também muito importante, é o estágio da consideração. Jonas, o que pode ser um estágio da consideração? É quando o cliente busca informações e opções. Ou seja, ele vai buscar informações da tua empresa, ele vai ter outras opções, obviamente, porque tu sabe que o nosso segmento ele é muito concorrido. Em cada esquina, em cada bairro da sua cidade, tem várias e várias oficinas mecânicas. E aí eu te pergunto, o porquê o cliente deve escolher a tua empresa e não a empresa do teu vizinho, do teu concorrente do lado? É consideração. É quando ele vai buscar as informações e ele vai fazer a opção mais correta. E é por isso que, mais uma vez, aqui no Conexão Mecânica, a gente vai te estimular, vai te estimular, na verdade, provavelmente dito, que você faça o seu marketing, que você perca a vergonha, perca o medo, pare de pensar nas pessoas que podem te criticar, porque você vai abrir a câmera e vai se posicionar nas redes sociais. Hoje o mundo está digital. Gosto sempre de trazer essa frase que impactou e mudou a minha vida, que é de uma grande figura, de uma pessoa muito conhecida, inclusive para nós que estamos aqui no digital, que é o Bill Gates. Bill Gates há muito tempo já falou, no futuro existirão dois tipos de empresa. As que estão fazendo negócios pelas redes sociais, pelo digital, pela internet, e as que estão fora do negócio. E aí eu te pergunto, aonde que você quer estar no momento de hoje, ou daqui a pouco, 1 ano, 2 anos, aí, logo, que as coisas vão mudar de vez, já estão mudando. Essa nova onda, esse momento que a gente está vivendo, ele acelerou muito as coisas através do digital. E é por isso que a gente está aqui toda quinta-feira com um quadro novo, com um quadro bacana, que se chama Conexão Mecânico, já faz uma interface aí para te realmente se conectar com a gente, se conectar com as novas mídias, aprender a fazer de maneira certa, se comunicar, a ter atenção das pessoas, para fazer o quê? Para fazer as pessoas ter o segundo estágio
da hora de comprar, que é o quê? Que é a consideração, porque ela vai buscar informação e ela vai buscar informação nas redes sociais. E se você não tiver lá uma boa comunicação, chamando a atenção, fazendo o que realmente tem que ser feito, ela não vai ter consideração e ela não vai ter você como opção, porque você está no seu mundinho fechado, dentro de uma bolha, achando que o negócio era como antigamente, que a gente abria uma empresa, transformaria ela numa boa estrutura, isso precisa ser feito ainda, mas que o cliente ia ir lá e aparecer do nada. Não vai mais acontecer isso, porque hoje o mundo está muito mais rápido, mais cheio de informação. Então, quanto mais tu saber falar da tua empresa, divulgar isso, ter uma comunicação persuasiva, mais o cliente vai optar por ter a tua empresa. Isso é o segundo estágio de uma decisão de compra. Então, o terceiro estágio é a preferência. Depois de ele comparar todas as opções de mercado, ele vai preferir a sua empresa. Por quê? Porque você é a referência para ele naquele momento, você é a referência no segmento automotivo. Você, através do seu posicionamento, do seu marketing, você já virou autoridade, já teve consistência, ele já consegue te encontrar com apenas um clique. Então ele já deseja a tua empresa. E quando as pessoas desejam aquilo que tu tem a oferecer para elas, e elas testaram uma vez e tiveram a consideração e a informação e optaram pela tua empresa, elas te dão preferência. E é legal entender que a preferência não é para uma venda só, não é para uma troca de peça só, não é para uma revisão preventiva só. A preferência significa que você está sempre no radar desses clientes. Então olha como é importante eu entender os estágios que definem realmente a compra dos meus clientes e futuros clientes. Então, a consciência, a consideração e a preferência tem que estar muito bem pautado dentro da sua estratégia de negócio. E é isso que a gente vai trabalhar aqui no dia de hoje, nesse conteúdo, porque vocês estão aqui com nós e a gente criou esse quadro exatamente para trazer conteúdos de valor que vão fazer a transformação aí na sua empresa, no seu dia a dia, para os seus colaboradores, para os seus parceiros comerciais, porque isso é o nosso propósito. É fazer com que você seja realmente uma empresa de referência aí no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, aonde que você deseja chegar com o seu conteúdo. Dito tudo isso, vamos voltar para cá. O quarto estágio para o cliente comprar é o quê? É o ato da compra. Aqui chegou o momento, ele já passou pelo estágio de consciência, ele já teve consideração e ele já te tem como preferência, ele já deseja a tua empresa. E agora chegou o quarto estágio, é o ato dele fazer a compra. É a hora de ele adquirir o seu produto ou serviço. E aí que você tem que estar muito bem preparado, porque você fez todo um preparo antes, você trouxe para a consciência, ele teve considerações através das informações que tu passou para ele, muitas vezes até de forma gratuita, com muito conteúdo de valor, assim como nós aqui do Conexão Mecânica fizemos todas as quintas-feiras para vocês. Conteúdo de valor e de forma gratuita, porque a gente precisa impactar você para você impactar os seus clientes. Esse é o ciclo da evolução, esse é o ciclo da conexão. E é por isso que eu te convido para nos seguir em todas as redes sociais e nos auxiliar, nos ajudar, dar um voto de confiança, trazer o nosso conteúdo para a tua consciência, ter consideração e preferência pelo nosso projeto, pelos nossos quadros que a gente cria com tanto carinho para que você do segmento automotivo consiga se tornar uma referência a nível Brasil. Então, depois que ele adquiriu o ato da compra, ele já adquiriu o seu produto, é hora de pensar na recompra. Então o estágio se conclui com 5 passos. A recompra ela é muito importante. Se você fez tudo isso, certo, conquistou o cliente para sempre, senão ele é apenas uma venda. Se você não se preocupar com a recompra, né? No marketing a gente fala o remarketing, no ato de comprar o recompra, no pós-venda, se você não estiver muito bem preparado com esse estágio, você vai fazer apenas uma venda para o cliente. E eu, nas minhas formações, nos meus profissionais que eu lidero, que eu ajudo, que eu auxilio, que eu transformo eles em grandes profissionais da área de venda, eu sempre digo, às vezes é melhor tu perder uma venda, mas não perder o cliente. Se você não está preparado para construir tudo isso, fale para o cliente e deixe perder aquela venda, mas não perca o cliente. E aqui se encaixa muito bem com a recompra. Você tem todos os passos muito bem dados, mas se você não estiver trabalhando a recompra, você pode perder esse cliente. E eu sempre digo, reconquistar um cliente é muito mais difícil do que conquistar. Então trabalhe muito 5 estágios, mas de preferência dê um ênfase maior na recompra. Não fique com a mentalidade de vender apenas uma vez. Procure e acesse a recompra, trabalhe isso dentro da sua empresa para que você crie os 5 passos, os 5 estágios para o cliente efetuar a compra. Quando você estiver muito bem desenvolvido nisso, e através do conteúdo você vai entender um pouco mais
sobre isso aqui, você vai estar se diferenciando, você vai ter um mar azul de negócio, e aí você não precisa se preocupar com seus concorrentes, porque você vai estar focado na sua empresa. Esse é o grande diferencial para nós aqui do Conexão Mecânica, é que você perca sim, não é perca, invista tempo no seu negócio, invista tempo e energia para aprender coisas novas, conteúdos novos e fazer a diferença aí para os seus clientes, porque empreender é isso, é solucionar os problemas que as pessoas têm. Então, os 5 estágios para nós fechar, eu vou só recapitular aqui para você não esquecer, que é o que? É a consciência, é fazer com que a tua empresa entre no radar das pessoas, onde que ela precisa ter consciência do que precisa do teu produto ou serviço. O segundo estágio é a consideração, onde o cliente vai buscar várias informações, mas você vai estar muito bem posicionado, vai estar sabendo se comunicar com ele e ele vai te dar a opção de ter a tua empresa como a preferência dele. E o terceiro estágio é a preferência propriamente dito, é onde que ele vai comparar todas as opções, mas ele vai preferir você porque você criou a sua autoridade, usou a persuasão, os gatilhos mentais, soube se posicionar, soube gerar valor através dos conteúdos de forma gratuita para ele, que é um dos primeiros estágios que a gente fala também através do marketing, né? E o quarto estágio, que é o próprio ato de adquirir o seu produto. Agora chegou o momento de adquirir. E depois, lembrando, a recompra. Trabalhar muito forte o pós-venda e a recompra para que você não perca a possibilidade de fazer grandes negócios, vender outros produtos para esse cliente que você suou, gastou tanta energia para conquistar. Então vale muito a pena trabalhar e conhecer os 5 estágios de decisão na hora do teu cliente comprar. Vamos prosseguir aqui. Até aqui tudo bem, tudo certinho. Tenho certeza que esse conteúdo é um conteúdo que é importante para você fazer a transformação aí da sua empresa. Se você já está num nível elevado, já tem uma carteira de clientes, já está fazendo bons negócios, está na hora de você largar um pouco a chave de roda, que é o nosso lema do nosso propósito, do nosso projeto, e você levar a sua empresa para os próximos níveis. Se você é um empreendedor ou um aspirante empreendedor que está iniciando o seu negócio, olha que interessante você dominar esse conteúdo que a gente vai passar para você hoje, nesse quadro que a gente criou, que é a Conexão Mecânica. Você fazendo esses passos, pode ter certeza que você já vai estar a milhas e milhas na frente dos seus concorrentes. E eles que vão se preocupar com você, e não você ficar querendo copiar, não tendo ideias, não tendo como impactar os seus clientes, daí você vai para o mercado e começa a copiar. A cópia é muito ruim, não vai fazer diferenciação, não vai impactar na vida dos clientes. Muitas vezes com a cópia você até consegue vender uma vez, mas o propósito nosso aqui é que você vire referência no segmento. E para virar referência, as coisas têm que acontecer de forma intuitiva, de muitas vezes o cliente desejar você ser realmente a número 1 para ele e ele não te trocar por preço. Não é por preço que ele vai te trocar. Porque eu gosto de uma frase que eu sempre publico, sempre anuncio, sempre falo dessa frase que é pura verdade e serve muito para o nosso segmento. O cliente que vem por preço ele vai embora. Então não se preocupe em baixar preço. Não se preocupe em só trabalhar esse fator dentro da sua empresa. Quando você identificar tudo que a gente vai falar hoje, os estágios, os tipos de clientes, como você resolve esses problemas, como você aparece para esses clientes como o número 1, como uma referência para ele, você não vai se preocupar com o preço. Porque quem vem por preço vai embora e não é isso que você quer. Você quer realmente ter uma carteira fiel de cliente. Quanto mais clientes falando da tua empresa, desejando, mais recursos você vai ter para melhorar a sua estrutura, para trabalhar o ganha-ganha, para ter os melhores profissionais junto contigo e para te escalar nesse nosso segmento, que é um segmento aquecido, que é um segmento que vale muito a pena e que você precisa criar esse valor, porque você é um profissional que merece todo o reconhecimento aí das pessoas, porque você não conserta só carro, você não troca só peça, você cuida da vida das pessoas. Esse é o grande propósito por trás de todo o teu esforço que você faz para cuidar dos veículos, né? Só me dá uma licença que eu vou fechar a janela aqui, que está entrando uns mosquitos por causa das luzes aqui. Então vamos lá. Agora eu quero falar para vocês os 3 tipos de clientes que você vai encontrar no seu negócio. Jonas, será que para o meu negócio, que é uma oficina mecânica, eu tenho uma oficina mecânica, nunca entendi, nunca me preocupei com esse tipo de negócio, como é que funciona isso? Eu quero te afirmar aqui que todos os negócios, mas todos os negócios, existem 3 tipos de clientes. E eu vou falar de cada um para você poder entender e identificar qual que você está trabalhando mais, qual que é dos 3 tipos de clientes que estão mais no seu radar, e para você entender que dá para mudar e ganhar
muitos resultados quando você tem o cliente certo, tá? O primeiro cliente, eu classifiquei ele, eu rotulei ele como cliente pronto. Imagine uma pirâmide, ele é o topo da pirâmide. A pirâmide, só para você ficar imaginando aqui, a base da pirâmide seria a parte maior, a do meio, a intermediária e o topo da pirâmide, a parte menor dela. Então o cliente pronto ele está no número 1, lá no topo da pirâmide. Aqui nessa analogia não significa que o número 1 é o melhor, ele só está no topo da pirâmide, na parte menor dela. E eu classifiquei ele como cliente pronto. Por quê? Porque ele já sabe que tu existe, ele já sabe onde te encontrar e ele já sabe que ele precisa do teu serviço ou do teu produto. Ele já está pronto para consumir. Lembra lá dos estágios? Ele já está, a tua empresa já está no radar dele. Ele já está buscando informações, ele já quase que te tem como preferência, mas ele não usou o quarto estágio, que é o ato da compra. Por quê? Porque esse cliente, como ele está pronto, e está todo mundo trabalhando em prol desse cliente, tá todos os concorrentes, todas as oficinas mecânicas desejam esse cliente. Por quê? Porque automaticamente, quando o cliente está pronto, eu não gasto tanta energia, eu não gasto tanta persuasão, eu não preciso me dedicar tanto para conquistar esse cliente. Basicamente, eu tenho uma empresa, eu tenho um produto, serviço e equipe, e esse cliente está pronto, ele vem e eu atendo ele e faço o que tem que ser feito. Porém, existe um grande detalhe que a maioria das empresas não entenderam isso ainda. E é por isso que a gente tem essa prostituição no nosso mercado em questão de valores de preço, né? Esse cliente pronto, para ele efetivar contigo, como ele tem uma demanda muito grande, como ele tem várias opções, ele vai querer uma coisa que vai provavelmente ferrar com a tua empresa. Vai baixar a tua rentabilidade, o teu lucro, ele vai querer que tu baixe o preço para poder vender. Porque ele vai vir com aquele argumento: eu já tenho o orçamento do fulano, do ciclano, e aqui, ó, ficou muito mais barato que o teu. Se tu quiser realmente trabalhar no meu carro, você tem que baixar o preço. É quase que como uma traição. Você está ali, você paga impostos, você gera oportunidades, empregos, você tem uma empresa, e aí ele precisa do teu serviço, mas como ele entendeu, que ele te explicou, ele te persuadiu que ele tem várias opções, e várias opções já baixaram o preço para ele, e você está no vermelho, com dificuldades de ter novos clientes, de entender o cliente certo. Você faz o quê? Para não perder a venda, para não perder a oportunidade, para não gastar tanta energia, para não fazer outros negócios que talvez não seja tão fácil, digamos assim, você acaba baixando o preço para poder vender. O que é abaixar o meu preço de margem para poder vender? E ainda por cima acontece uma outra coisa. Quando você baixa preço, você provavelmente perde muito tempo, e tempo é dinheiro nos dias atuais. E aí você fica numa disputa com todos os seus fornecedores, querendo que migrar essa falta de poder de venda para a tua compra. É um dos grandes pontos que eu vejo que está tudo errado, que está acontecendo errado no nosso segmento. E eu tenho 15 anos de experiência e eu tenho total segurança de falar isso. A maioria das oficinas mecânicas querem se dedicar e gastar muita energia para comprar. E aqui eu não estou dizendo que você não tem que fazer uma boa compra, não é isso. Mas eu quero te dizer que você tem que focar na venda, porque é lá que as coisas vão acontecer. A compra, você vai gastar muita energia e no final não vai te dar tanto lucro. Agora, uma boa venda, criar valor antes de preço, vai fazer a mudança. Só que quando o cliente está pronto, ele vai quase que te exigir para te baixar preço. E muitas vezes tu vai ceder para isso. E tá tudo bem, se tu tem esse cliente, tá tudo bem, não precisa perder ele, só que o que não pode acontecer é você viver dependendo desse cliente, que é a realidade da grande maioria das oficinas que eu conheço em 2 estados que eu trabalhei nesses 15 anos. E eu tenho certeza que a nível Brasil não está muito diferente. Então, nós viemos aqui te ensinar dentro do Conexão Mecânica para você conhecer os estágios, conhecer um pouco mais da necessidade do cliente, quando ele vai realmente tomar o poder de decisão, e para você conhecer os tipos de clientes e depois como você pode fazer para que as coisas podem mudar favorável, obviamente, para o teu negócio. Então, o cliente pronto é o número 1, o topo da pirâmide. Existe o cliente número 2, no qual eu classifiquei ele como um cliente procrastinador. Veja bem, assim como o cliente pronto, o procrastinador também está pronto. Ele já tem o carro, ele já sabe que ele precisa do teu serviço, ele já sabe que sabe até onde te encontrar. Só que, porém, ele é um procrastinador por natureza. Ou seja, ele não faz revisão preventiva, ele realmente ele procrastina, ele vai fazer quando ele quer, ele vai na tua empresa, ele pega um orçamento, às vezes ele pega 2, 3 orçamentos num período de 30 dias,
ele vai no outro concorrente, ele pega o orçamento, ele vai procrastinando, ele vai atrapalhando o andamento do teu serviço. Porém, ele está pronto. É o que a grande maioria também está focando, sempre num cliente já pronto. Porém, esse cliente procrastinador, ele também é assediado pela grande maioria das oficinas mecânicas. E aí, o que ele faz? Ele quer preço. Quem não baixar preço para ele, ele não vai fazer, porque ele está cheio de opções. E aí você deve estar se pensando, mas Jonas, essa é a realidade do meu negócio. Se eu não estiver atendendo esses dois tipos de clientes, como é que eu vou sobreviver? E aí que vem a grande sacada. E é por isso que você está aqui com nós do Conexão Mecânica, porque existe em todos os negócios, não fui eu que criei isso. Isso é apenas um estudo científico por trás. Todos os negócios existe o terceiro tipo de cliente. E não se apavore pelo dado que eu vou te dar. E é a grande maioria. É a base da pirâmide. É o cliente que ele não tem a consciência, ele não partiu, ele não está nos 5 passos do estágio para a decisão de compra. Mas ele é o cliente que tem a grande maioria aí e você não está conseguindo trabalhar com esse cliente. Sabe por quê? Porque você não foi treinado para isso. Porque você não quer gastar energia fazendo as coisas que tem que fazer para conquistar esse cliente. Só que eu vou te dizer uma coisa, sim, ele não é um cliente fácil, ele não está pronto, ele não está caindo de maduro aí dentro da sua oficina, só que porém, esse cliente, quando você conquistar ele não vai pedir para baixar preço, ele não vai te trocar por qualquer coisa, ele só vai te trocar pelo índice que a grande maioria dos clientes nos trocam, que é por mau atendimento, por incompetência muitas vezes da nossa própria empresa. Então, se você trabalhar tudo isso antes e você conseguir trabalhar e conquistar esse cliente, você vai estar nas nuvens. E um dado muito importante para você que é aqui do Conexão Mecânica, estudos científicos mostram que a grande maioria das oficinas mecânicas não entenderam esse propósito ainda, não entenderam essa jogada ainda e não estão muito interessados em trabalhar nesse cliente que não está pronto. Porque sim, tem que gastar mais tempo e energia, porém eu ganho mais dinheiro e eu acho que é isso que você quer. E aí quando você virar referência no segmento, isso tudo vai melhorando, vai modificando, vai ficando mais fácil de trabalhar. Inicialmente, você tem que construir o seu jardim, porque a grande maioria está caçando a borboleta um a um, com a redinha lá, com a ferramenta de caçar a borboleta. Agora você não. Você que está aqui no Conexão Mecânico, você está fazendo o quê? A plantação, o cuidado do seu jardim. Para que esses clientes, depois que você construir um belo jardim, eles vão vir desejar a sua empresa. E aí quando alguém deseja, quando está no radar, quando eu já tomei consciência, quando você já virou preferência para mim, eu não vou ter coragem e nem argumentos para pedir para baixar preço. Eu vou querer o teu valor, eu vou querer a experiência que a tua empresa causa, eu vou querer um bom atendimento, eu vou querer a tua estrutura, eu vou querer realmente ter o número 1 junto comigo, porque é isso que a gente quer. Eu, enquanto cliente, usando o papel de cliente, mas se eu usar o papel aqui de fornecedor, eu vou querer exatamente esse tipo de empresa, que seja número 1, que é a referência, que está bem no mercado, porque eu, enquanto fornecedor, não quero correr risco de vender e dar crédito e creditar o mercado para alguém que não é referência e que amanhã esteja com as portas fechadas. Eu não quero correr esse risco. Se a tua empresa não é referência, eu não posso depender de uma empresa que não é isso. Então, olha só como é importante ser referência no mercado. Mas voltando aqui para o nosso contexto, o cliente que eu chamo de cliente ideal é o cliente que não está pronto, é o cliente que você vai ter que aprender a trabalhar para conquistar ele. Mas é o cliente, eu te garanto, é o cliente que mais vai trazer resultado para ti. É o cliente que mais vai se conectar com a tua empresa. E agora eu quero te dizer, e você deve estar se perguntando isso, mas Jonas, e como eu mudo esse jogo? Como eu aprendo a conquistar esse cliente? Como eu faço a construção do meu jardim? Fica comigo até agora, até aqui, vamos prosseguir. Estamos com 26 minutos agora de conteúdo, mas até o final você vai entender agora as ferramentas e as estratégias, como você pode conquistar esse cliente que não está no teu radar, que não está consciente que precisa da tua empresa ainda. Existe o ponto ideal, existe a forma certa para você conquistar esse cliente. Então, primeiro passo, e olha só, de novo, eu não estou aqui inventando a roda, eu estou aqui trabalhando em prol para o seu negócio ficar melhor e ficar mais atualizado, usando as ferramentas que estão disponíveis para você hoje. E eu não sei se tu já está entendendo esse novo mundo, se você já entendeu a mensagem de Bill Gates que eu falei antes, e se você já está evoluído nesse quesito.
Posso te dizer que a minha análise, aquilo tudo que eu pesquiso, das oficinas mecânicas que eu tenho contato, eu posso afirmar que a maioria não está fazendo da maneira certa. E eu também tenho um sentimento que essa grande maioria não está, talvez, aqui com o nosso quadro com conexão mecânico. Mas você está aqui, você está olhando, você deu um voto de confiança para entender e ouvir o nosso conteúdo. Então você já vai estar à frente de muitas pessoas. E é exatamente você que eu quero. É você que está preocupado em melhorar seu resultado. É você que quer largar a chave de roda por um tempo, olhar a sua empresa, entender que existem outros pilares e propósitos para todo o negócio evoluir, escalar, e não é só a parte operacional. Uma empresa não vive só da parte técnica, ela sim precisa estar muito bem pontuada e muito bem posicionada na questão técnica, sim, mas ela precisa entender da administração e da estratégia, que é a minha filosofia, que é a minha metodologia que eu uso. Uma empresa, ela vive de 3 pilares, ou pelo menos esses 3 pilares, existem outros, mas esses 3 têm que estar muito bem entendidos no seu negócio, que é a operação, a administração e a parte de estratégia. E agora eu vou te ensinar uma ferramenta, um passo muito importante para te dar, para te conquistar, ficar no radar desse cliente ideal que eu chamo e que ele não está na sua consciência ainda. Que é o que? É o marketing. Você precisa aprender e fazer o seu próprio marketing. Mas antes disso, eu quero te dizer o que é o marketing. O marketing é o ato de analisar o mercado, trazer solução e com a função de educar o teu cliente. Ou seja, através do marketing, hoje através do marketing digital, que é o nosso propósito de te ensinar, com as ferramentas, com os celulares, com as redes sociais, com a internet, você aprender a utilizar essas ferramentas de maneira certa, a linguagem certa, a comunicação certa, e aí você cria o desejo para essas pessoas procurarem a tua empresa. Você utiliza dos gatilhos mentais, você utiliza a linguagem persuasiva para chamar a atenção dessas pessoas e você virar autoridade para elas. E aí elas estão nos 5 estágios de evolução para fazer a compra e você vai ser a empresa referência para aquela pessoa. E aí você começa a escalar o seu negócio, você começa a ganhar um cliente e encontrar o cliente ideal. E não só mais viver dos 2 tipos de cliente, o cliente pronto e o procrastinador. Se ele existe, ele faz parte do teu negócio, você não precisa estrategicamente abandonar ele agora, chutar ele da sua empresa. Mas vai tirando o foco desse cliente, porque ele está te consumindo, ele é um suga-suga. Ele vai acabar quebrando a tua empresa, porque ele está fazendo isso com todo mundo, ele está fazendo orçamento, ele tá querendo preço. E não é esse o jogo. O jogo da vez não é preço. O jogo da vez é a transformação, é impactar, é criar experiência nos clientes, é entender as pessoas, é foco na pessoa e não mais no produto, no serviço. E é por isso que eu estou aqui no Conexão Mecânico para te trazer todo esse conteúdo de forma gratuita para que você consiga aplicar aí no seu dia a dia, na sua empresa. Então o marketing é criar o desejo para as pessoas querer a sua empresa. E também quero falar para você o que é persuasão. Falei tanto de persuasão, a linguagem persuasiva, mas Jonas, o que é persuasão? Persuasão é uma estratégia de comunicação que usa argumentos lógicos e simbólicos para influenciar as pessoas. E lembrando, influenciar não é coisa ruim, não é criar um contexto negativo para a pessoa. Influenciar é, inclusive, utilizar de recursos para facilitar a vida dela, para ela realmente ter um processo decisivo de melhor maneira, sempre com integridade, sempre mostrando valor, autenticidade naquilo que você faz. Mas sim, as pessoas que conseguem influenciar as outras pessoas, elas ganham posicionamento no mercado. Porque é isso que a gente quer. Com tantas informações que tem no mundo hoje, se eu tiver que pesquisar tudo que tem de informação, eu vou perder muito tempo e não vou fazer nada. Então, quanto mais persuasivo você for, quanto mais tu conseguir me influenciar positivamente, mais tu vai virar referência e autoridade para mim. E é esse tipo de empresa que eu quero, enquanto cliente, enquanto fornecedor, enquanto colaborador. Então, logo, o poder de persuasão trata sobre a capacidade que alguém tem de persuadir, de convencer as outras pessoas, pois ela precisa ter a capacidade de influenciar outras pessoas a seguir as suas instruções, né, das partes técnicas, utilizar os gatilhos mentais, que a gente vai falar isso em um outro assunto, em um outro quadro aqui do Conexão Mecânica, mas os gatilhos mentais nada mais é do que atalhos, que você ajuda essas pessoas em conhecer os atalhos para poder tomar o processo de decisão. Então entendemos até aqui o que é marketing e o que é persuasão. Linka tudo isso e vamos para o digital. É isso que a gente traz para vocês. É o marketing digital. Que sim, hoje eu não sei se vale a pena
você tem que fazer essa avaliação, mas será que vale a pena ainda gastar muito dinheiro com folder, com outdoor, com propaganda tradicionais, na rádio, na televisão? E aqui eu não estou falando mal de ninguém, mas estou fazendo uma reflexão para você pensar. Será que vale a pena ainda investir muito dinheiro e não ter métrica e não saber quem é que está vindo na sua empresa através desse marketing tradicional que você faz? Porque você não tem como medir. Quantas pessoas pegaram o folheto na sinaleira e realmente te procuraram através dele? Quantas pessoas que você conhece que ouviram um rádio, propaganda do rádio, enquanto estava dentro do seu carro, na sua empresa, e te procuraram através dessa propaganda, desse marketing? Você não tem como medir. Então eu acredito sim que é o marketing da esperança. Você faz todo o esforço, paga, gasta um dinheiro considerável e não tem como medir. Você tem que rezar para o cliente aparecer. Agora o digital não. As ferramentas digitais te dão métrica, te dão estrutura, te dão toda a possibilidade de tu realmente entender aonde é que está o ponto cego, onde é que está o ponto certo, e você ter condições de melhorar a sua comunicação, o seu marketing, para trazer a pessoa certa. Lembra na metáfora de construir o jardim? Então, é isso que você tem que aprender, a construir o jardim para que você consiga encontrar o cliente certo. Até aqui tudo bem? Não acabamos ainda, só uma pausa para a água. Eu quero saber de você se está tudo certo, está tudo bem. Entenderam até aqui? Falamos dos estágios, dos 3 tipos de clientes, do marketing e da persuasão. E agora, eu vou trazer mais conteúdos para vocês entenderem como você pode mudar esse jogo. Como você pode estar no radar desse cliente ideal. Uma das questões é se reconstruir. Realmente é se reinventar. E como é que você se reinventa? Não dá mais para mim ficar no modelo antigo, no modelo passado. Nós temos que acompanhar a evolução. E como eu disse antes no início, esse momento nos fez evoluir de 5 a 7 anos, segundo algumas estatísticas, segundo alguns estudos. E você precisa estar acompanhando essa evolução. Então, se reconstruir, se reinventar, significa dizer que o foco tem que estar voltado para as pessoas. Eu quero te fazer uma reflexão agora também. Se coloca no lugar de cliente. Quando você vai numa loja física, eu não vou citar nomes aqui, porque não é esse o objetivo. Eu só quero trazer essa consciência para você, para que quando você esteja no lugar do seu cliente, você perceba. As empresas físicas que não estão preparadas para fazer bons negócios, e hoje isso mesmo está acabando, né? O treinamento, o desenvolvimento, ninguém está se reinventando, ou a grande maioria não quer se reinventar, não quer focar nas pessoas. Ainda estão na modalidade de focar no produto, de quando o cliente chega numa loja e tu falar tecnicamente do produto. Ah, esse produto ele é X, ele tem a capacidade Y, ele faz tal coisa. Isso o teu cliente, o consumidor já consegue com um clique. Ele clica no Google, ele já tem as informações que tu vai passar para ele. Isso não é mais fazer a transformação e impactar as pessoas. Antigamente sim, como a gente não tinha informação, todo o preparo do vendedor era baseado em cima da parte de informação técnica. Hoje não é mais isso. Informação eu já tenho. Eu quero um bom atendimento, eu quero um relacionamento, eu quero sim comprar da empresa referência. Eu quero sim me conectar com aquela pessoa, através da história dela, através da persuasão dela, através da comunicação dela. E aí eu vou fazer a diferença e vou estar no radar dessas empresas e as empresas vão estar no meu radar. Então o foco não é mais no produto ou no serviço. O foco é nas pessoas. Isso é uma maneira de você mudar o jogo. Uma outra maneira não é mais o que você vende, e sim o porquê você vende. Então olha só, se você tem uma oficina mecânica, quando você vai produzir um conteúdo, quando você vai fazer o seu marketing, esse é o nosso propósito maior, que você realmente crie e entenda como fazer o marketing através das redes sociais, e você crie coragem e tome ações para fazer. E aí você não vai mais lá falar como fazer, o que fazer, mas sim por que fazer. Um exemplo, por que o teu cliente tem que trocar os pneus, fazer geometria e balanceamento para poder pegar a estrada? É isso que ele quer saber. O porquê que ele tem que fazer. Ele não sabe, ele não tem o conhecimento técnico que você tem. E aí você vai estar causando um impacto de informação. Ele vai estar confiando na tua empresa, na tua pessoa. E você automaticamente está criando autoridade para ele. Agora, se você tentar explicar como fazer, a condição técnica do produto, as informações que ele não é relevante para ele, você não vai vender. E aí você não vira o jogo. Daí você fica igual a todo mundo. E você está aqui no Conexão Mecânico para aprender essa nova modalidade. Então lembre-se, anota aí. O modo de virar o jogo
é explicando o porquê fazer. O porquê que eu tenho que fazer a revisão preventiva, o porquê que eu tenho que cuidar da troca de óleo, o porquê que eu tenho que cuidar da geometria, balanceamento, o porquê que eu tenho que cuidar das informações do painel do carro, o porquê que eu tenho que fazer isso. É o porquê. A jogada hoje é o porquê e não mais o como. O como você fala para outros técnicos e não é isso que o seu cliente é. Você não quer cliente técnico, você não quer outros mecânicos, você não quer produzir conteúdos para outros mecânicos, você não quer fazer marketing para outras oficinas mecânicas. Você quer fazer marketing para o cliente ideal, para você aos poucos ir migrando para daquele cliente pronto e procrastinador e você ter o cliente ideal para fazer o seu negócio escalar e evoluir. E é isso que você quer. Se você não quer, tá tudo bem. Então você não precisa estar aqui no Conexão Mecânica. Mas se você está aqui com nós, é porque você quer fazer a diferença e você está entendendo o nosso propósito maior, que é tornar a sua empresa referência no segmento. Esse é o nosso verdadeiro conteúdo, o nosso verdadeiro propósito. Então vamos lá. Uma outra dica de como você pode virar o jogo, trazendo informações de o porquê as pessoas têm que fazer. Olha só que sacada legal. Já passei inclusive por nossos alunos lá dentro do método mecânico na chave de roda, que é o quê? É criar um e-book, um livro digital com dicas simples de como cuidar do veículo. De forma gratuita, coloca para o seu cliente, deixa ele ficar apaixonado pelas suas informações, pela sua empresa. E aí você já está utilizando gatilhos mentais, por exemplo, da reciprocidade. Você entregou um conteúdo de valor para ele de maneira gratuita. Você está criando autoridade, porque lá no e-book, no seu livro digital, você vai passar informações técnicas, inclusive, para que ele tenha esse momento de leitura e esse momento de informação relevante para ele. Então são tudo gatilhos mentais. O gatilho mental da especificidade, porque lá dentro você vai estar sendo mais específico. Você vai estar dizendo para ele que ele tem que trocar o pneu a tantos mil quilômetros, a quanto determinado tempo, fazer o rodízio, tudo isso de forma gratuita e de forma que ele consiga acessar quando e aonde que ele quiser. Olha que interessante criar esse manual para esse cliente aí, né? E uma outra informação, uma outra dica de como você pode virar esse jogo e começar a virar referência aí no seu segmento é começar a trabalhar com e-mails, pessoal. Eu tenho certeza que você tem o cadastro do cliente lá. E hoje nesse cadastro, que talvez possa estar desatualizado, você tem as redes sociais do cliente? Você tem o e-mail do teu cliente? Ou você ainda só pega as informações básicas, que é o veículo, que é o nome, o CPF e o RG e o endereço? Pessoal, hoje você tem que pegar as redes sociais, onde que você vai estar tendo atenção dessas pessoas. E o e-mail, trabalhar com a lista de e-mail é um dos primeiros passos do qual eu peço para os meus alunos, porque lá na frente vai ter outras informações sobre isso. Mas hoje você se comunicar por e-mail, você mostra que você é uma empresa verdadeira, você é uma empresa séria, você é uma empresa que sabe trabalhar a nível de negócio. Porque você já imaginou aí, quando você está no posicionamento de cliente, a escola do seu filho, sei lá, quando você compra uma passagem aérea, quando você vai fazer um negócio importante, a pessoa te manda uma mensagem no WhatsApp, um banco, por exemplo, da sua conta, ela te manda uma mensagem no WhatsApp, ela te cutuca lá no Facebook, ela te manda um direct no Instagram, ou ela te manda um e-mail. Empresas sérias que querem trabalhar com pessoas competentes, com pessoas que não vão pedir preço, com pessoas que vão entender o valor que tu gera para ela, que é o cliente ideal, que a gente trabalha tanto aqui para você aprender. Ele quer o e-mail, ele quer se relacionar através de você com uma forma mais específica, mais personalizada. O e-mail é muito particular. Então, quando você aprende a trabalhar com isso, você está gerando valor, sendo diferencial aí dentro das oficinas mecânicas. Então, aprenda a trabalhar com os e-mails. E lá na frente a gente vai trazer outros conteúdos e dicas para você, como você pode trabalhar com essa questão de e-mail. Mas o primeiro passo aqui, lembrando que esse é o segundo conteúdo do Conexão Mecânico, já comente aqui no vídeo onde você está vendo, qual plataforma que você está vendo, o que você está achando desse conteúdo. Isso vai gerar motivação para mim continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Então é importante você já dar o primeiro passo, que é ter o e-mail dessas pessoas. Uma outra forma de você mudar esse jogo é você publicar conteúdo mais informativo, não somente post de produto. Jonas, me explica melhor o que é isso. Já vou te explicar. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se tem alguma pergunta no chat. Por aqui tudo bem, pessoal? Muita gente participando, que legal. Show de bola. Então, olha só. Quando eu digo que é para você publicar
conteúdo mais informativo e não somente post, é que eu quero que você realmente se conecte com as pessoas. Porque o foco hoje é as pessoas, não é mais o produto nem o serviço, vocês sabem disso, já falei. Então a ideia é quanto mais informações relevantes você vai trazer para o seu cliente, mais você conecta com ele, mais ele vai te dar o principal ativo que as pessoas podem te dar nessa atual momento, que é a atenção. Porque se você não tiver atenção às pessoas, você vai perder tempo e energia. Você vai estar fazendo aquele marketing tradicional, que é colocar um outdoor em lugares que as pessoas nem estão olhando, que é colocar uma propaganda em mídias que as pessoas nem estão acessando, e aí você não tem a atenção delas. Então, o conteúdo é o poder. Conteúdo de valor, de informação, de por que tem que fazer tal coisa, isso vai gerar engajamento, isso vai gerar conexão, isso vai gerar que as pessoas desejam a tua empresa. Sim, você pode colocar o post de produto, pode, você pode colocar um post da tua empresa, da tua equipe, pode, mas isso não pode ser o mais relevante. O mais relevante é o conteúdo de informação. Se você domina mais a arte de fazer vídeos, faça muitos vídeos. Se você não domina, comece a fazer. Quanto mais se pratica, melhor fica. Se você domina mais a arte da escrita, publica informações escritas. Se você domina a arte mais de stories, publique stories, mas não deixe de fazer conteúdo. Não se apegue ao atalho. O atalho não te leva a lugar nenhum. Então as pessoas que querem atalho hoje não querem gastar energia para encontrar o cliente ideal, para fazer a construção do seu jardim, elas estão fazendo o quê? Elas estão fazendo post de carrinho, post de frases motivacionais, fazendo o que está todo mundo fazendo. E você que está no Conexão Mecânico, você que já é do projeto mecânico da chave de roda, você vai fazer conteúdo de valor, explicando o porquê que as pessoas precisam colocar a tua empresa no radar delas. E aí você está sendo referência do segmento. E é isso que eu desejo e quero para você, porque esse é o meu verdadeiro propósito. Então publica mais informação, mais conteúdo e menos post. Pode continuar com os posts, mas não foca só nisso. Uma outra coisa, minha dica pessoal, é aquilo que eu venho trabalhando junto com meus alunos, e é o que está todo mundo fazendo. E o meu propósito maior é você se diferenciar, não fazer aquilo que está todo mundo fazendo. Não dar desconto e nem dar brinde. Ou seja, não é que não dá, mas diminui o foco, tira a energia do desconto e do brinde. E sim, foque na experiência positiva. Ao invés de você dar desconto e brinde, talvez você crie uma experiência que ele nunca imaginou. E não precisa ser uma experiência cara, mas uma experiência que vai dizer para o seu cliente, meu Deus, essa pessoa se preocupou com a minha experiência dentro da oficina dele. E talvez você dar um brinde, você dar um desconto, não vai causar um impacto. Sabe por quê? Porque está todo mundo fazendo. Agora, quando você usar a sua criatividade, causar uma experiência, você vai estar fazendo grande diferença para os teus futuros clientes e, quiçá, para os teus clientes que já são fiéis a ti. Porque hoje o foco é as pessoas. Então, Jonas, me dá a ideia de como eu posso criar experiência para o meu cliente. Tudo começa na sua estrutura física. Por quê? Porque os clientes, o que eles desejam encontrar? Eles desejam encontrar a satisfação de ter uma estrutura bem colocada, eles desejam, e agora eu vou falar um pouco mais, sobre o que os clientes sentem na hora que eles veem uma estrutura. Porque, como diz alguns estudos, isso é científico, os 3 primeiros milésimos de segundos, os 3 primeiros segundos, eles vão fazer toda a diferença num processo de decisão, de tomada de decisão dos seus clientes. Seja nas redes sociais, seja lá no momento físico, no momento que ele está na tua empresa. Então agora eu peço a reflexão para você. Começando pela estrutura física, a parte externa lá, como é que está a tua parte externa? Você já parou, já largou a chave de roda e já analisou a sua empresa? Eu não sei se você já ouviu falar essa expressão ou não, mas largar a chave de roda não é te criticar, não é te menosprezar. É uma maneira carinhosa que eu achei de dizer para você largar um pouco a parte operacional e olhar a sua empresa de um modo que os seus clientes olhariam. E aqui no Conexão Mecânico a gente está trazendo essa reflexão para que você consiga realmente entender que a estrutura física é muito importante para te causar esse impacto no teu cliente. Adianta ter um ambiente todo desconfortável, um ambiente sujo, um ambiente que não está preparado para receber os clientes e você dá desconto ou brinde? Eu não sei se é esse tipo de negócio que tu quer fazer. Se for, tá tudo bem. Continue trabalhando assim, de forma desorganizada, atendendo qualquer cliente, trabalhando com muito preço. Continua acreditando que não é para você esse conteúdo. Continua acreditando que você não tem capacidade de melhorar.
porque lá na frente, eu lamento te informar, a tua empresa vai estar fora do radar dos grandes fornecedores, vai estar fora do radar dos clientes ideais, e talvez você passe por muita dificuldade, e não é isso que eu desejo para você aqui no Conexão Mecânico. Eu quero sim que você vire a referência no segmento. Então eu quero falar agora, nesse segundo momento, sobre estrutura física, o que o seu cliente quer encontrar realmente dentro da sua empresa. Até aqui tudo bem? Tudo certo? Já estamos com 47 minutos de conteúdo. Olha só como passa quando a gente está conectado com informação relevante, com informação que realmente pode transformar a vida da sua empresa aí. Pegaram o ar e vamos continuar. Como é que tá para vocês aí? Tá tudo bem? Estão gostando do assunto, do conteúdo? Vão me posicionando, por favor. E a gente vai seguir. Então é o seguinte, falar de estrutura física, eu quero dizer para vocês que segundo avaliações de qualidade em estrutura física das oficinas mecânicas, onde que a gente, dentro do projeto, inclusive eu tenho um e-book que eu escrevi para isso, se você não tem acesso no e-book, me escrevam aí que querem um e-book, me mandam um e-mail, me chamam na rede social, que eu vou te dar esse e-book de forma gratuita. Por enquanto a gente só anunciou e deu para alguns clientes, para alguns alunos do método. Mas aqui para você que está no Conexão Mecânica, se você me solicitar e desejar realmente esse e-book tiver no seu radar, eu te entrego de forma gratuita, porque é isso que eu te ensino e é isso que eu faço. Então, baseado no estudo que a gente fez com 193 oficinas, com 193 clientes, proprietários de veículos, que tiveram a oportunidade de responder a seguinte pergunta para nós. Então, ou seja, 193 pessoas que são proprietários de veículos, a gente fez a seguinte pergunta. E essas perguntas foram de forma online, através de e-mail, pessoalmente, então a gente juntou todos esses dados e colocamos a seguinte pergunta. O que você avalia nas estruturas físicas de uma oficina mecânica que te faz retornar para aquela empresa e faz você ter uma excelente experiência? Essa pergunta é tudo que tu precisa saber. Então fica comigo, comenta aqui que você quer esse e-book e eu vou te dar muito mais informações sobre isso lá dentro do meu e-book, que foi onde que eu escrevi toda essa pesquisa de campo que a gente fez. Mas aqui eu vou trazer os pontos principais para você, porque você está aqui conectado com esse novo quadro maravilhoso, que eu estou muito feliz em fazer. É o segundo conteúdo que eu faço nas quintas-feiras, para que você realmente esteja gostando dessa modalidade do Conexão Mecânico. E lembrando que o Conexão Mecânico é um quadro que a gente criou dentro do projeto Mecânico na Chave de Roda, onde que nos domingos, às 10 horas da manhã, eu faço a nossa tradicional live do Mecânico na Chave de Roda. Mas agora você está ouvindo o Conexão Mecânico, que é para você. Então é o seguinte, a pesquisa teve muitas respostas e opiniões distintas e criativas, porém selecionamos as que entendemos que mais faz parte da realidade de uma oficina mecânica. Tudo isso para ajudar você a tornar a sua empresa referência no segmento automotivo. Então olha só, o que as pessoas esperam buscar da parte externa? A gente coletou algumas informações, teve várias respostas, né, criativas e umas até meio mirabolantes, que eu sei que não faz parte da realidade de uma oficina mecânica, então a gente reuniu as mais importantes e estamos trazendo aqui para você. Da parte externa, o pátio, o estacionamento da empresa, organizado, limpo, com demarcações, com as exigências de acessibilidade. Porque você não sabe o efeito moral que você causa nas pessoas quando você tem essas preocupações com as pessoas que não têm acessibilidade. Você precisa ser acessível para todo mundo. Então aí você já demonstra que você está focado nas pessoas e não só no produto, no serviço. Então sim, parece muito óbvio, mas pare por um momento e olhe a sua empresa de forma externa. Você tem um pátio, um estacionamento, você está acessível para todas as pessoas? Você tem uma organização já na parte externa, com as demarcações que precisam ter? Ou você tem lá carros quebrados, peças de veículos atiradas, parecendo um ferro velho, nada contra ferro velho, mas aqui nós estamos criando impacto nas pessoas. Um ferro velho pode sim ser organizado, mas não com aquele aspecto do passado, sabe, que era desleixado, que era específico, mostrar que tinha carros destruídos na frente para identificar uma mecânica. Não é mais assim, porque as pessoas querem valor. Os 3 segundos, milissegundos vão fazer a diferença para os clientes comprarem de você. Então o externo é muito importante e é isso que essas pessoas responderam que querem encontrar, né? Uma bela fachada, identificando que ali existe uma oficina mecânica, sem muita poluição de cores e letras. E ainda
a ideia de ser clean, objetivo, específico. Você não precisa colocar várias cores, confundindo o campo visual das pessoas. Você pode sim ser uma empresa simples, uma fachada simples, onde que cria a identificação que tem uma oficina mecânica. Basta isso. Você não precisa inventar muita coisa não. Hoje o negócio é ser objetivo, clean, específico. Outra coisa, de preferência ter acesso livre na entrada da empresa, né? Sem lixos, sem muitas coisas que vão impedir do cliente chegar até você. Você imagina, o cliente ideal geralmente não é um cliente de poder aquisitivo, é um cliente que realmente tem outros gostos, que realmente é um cara que cuida mais das questões pessoais dele. Então ele não vai querer entrar numa empresa que não tem nem acesso na entrada. E eu não quero ofender ninguém, se a sua empresa é hoje assim, só mude a mentalidade que sim, você pode mudar as coisas, você pode acompanhar a atualidade. Porque de repente você não fez porque você está muito se baseando no cliente antigo, no teu concorrente. O nosso propósito desse conteúdo é que você esqueça o seu concorrente e mude o negócio da sua oficina mecânica. Eu vou pedir um momento de intervalo para você porque eu preciso carregar o meu notebook. Fica comigo aqui, não foge. Desculpa aí, pessoal, é que estava acabando a minha bateria, eu achei que ia durar mais, mas não durou. Também estamos quase com 1 hora de conteúdo, olha só que interessante. E obrigado por você estar aqui comigo, me acompanhando dentro do Conexão Mecânica. Então vamos voltar aqui. Então nós estávamos aqui na parte de acesso livre, entendeu? Então você precisa ter aí a sua empresa acessível para todos, né? Então a visão externa pode ser a visão externa, se não tiver dessa maneira que a gente falou, do que as pessoas responderam, você está perdendo 50% de fechar o negócio. Por quê? Porque a visão, os primeiros milissegundos, 3 segundos, eles vão determinar 50% do processo de decisão do cliente. Pode ter certeza, isso é estudo, isso é neurociência, neurovendas, isso vai fazer a diferença para você se você acreditar e seguir esses passos. A primeira visualização desse cliente vai determinar o que ele vai fazer. Se você for uma empresa que não está seguindo esses passos, que não quer mudar essa mentalidade, tá tudo bem, mas você vai continuar atendendo o cliente pronto, aquele cliente que vai te sugar, vai te impedir de você ser referência e escalar no seu negócio. A decisão é toda sua. Eu tô aqui para fazer a minha parte, os 150% do meu 50%, que é trazer esse conteúdo para você de forma comprovada cientificamente, testada e validada. Então vamos lá, na parte interna, o que essas pessoas falaram? Lembra que os clientes compram pelos 5 sentidos? Você já ouviu falar disso? Sim, as pessoas, os clientes compram pelos 5 sentidos. E hoje o nosso propósito maior é foco aonde? Nas pessoas e não mais no produto. Então, se você não sabia disso, fique sabendo. Os 5 sentidos que determinam se o cliente vai comprar ou não. Sim, olfato, paladar, visão, audição e tato. Isso vai fazer com que o cliente tome os processos de decisão mais assertivo, mais favorável para você. Isso também é uma maneira de ser persuasivo. Isso também é uma maneira de fazer com que as pessoas tomem as decisões mais acertadas. Porque sim, nós no processo de decisão, a gente conversa com os dois lados do cérebro, com a parte emotiva, com a parte emocional e com a parte racional. E sim, os 5 sentidos vão fazer muito com essas partes, conversam e tomem o melhor processo. Se você não está seguindo e entendendo esse contexto, você está perdendo o negócio. Então, cuide, comece a cuidar. Sabe, na parte interna, você pode ter esses cuidados. O que o cliente vai ouvir, o que ele vai enxergar, aonde que ele vai encostar. Tu imagina onde ele se encosta, ele se suja. Isso já vai estar prejudicando o teu negócio. O que ele vai sentir, o que ele vai escutar o barulho, ele não consegue conversar com você, ele não consegue nem sequer ouvir a tua proposta de venda, de fechamento de orçamento, porque tem muito barulho. E é óbvio, uma oficina mecânica tem barulho, mas você tem que ter um ambiente reservado para atender esse cliente, para entender esse cliente. Lembra que primeiro a gente entende e depois atende? Realmente tem que estar ouvindo, percebendo as pessoas verdadeiramente. Não adianta só estar fazendo o que está ouvindo, as pessoas percebem isso. Então os 5 sentidos fazem toda a diferença para que você realmente consiga fechar mais orçamentos. Faça esse teste,
e você vai ver que você vai conseguir estar na frente de muitos concorrentes aí. Na parte interna ainda, os cuidados são ainda maiores, porque é o local onde seus colaboradores, os seus clientes, você, quiçá a sua família, passam a maior parte da vida. Sendo assim, os seus clientes pontuaram que avaliaram um ambiente limpo, organizado, cheiroso, uma equipe uniformizada, todas as salas e a parte do chão demarcadas. Isso facilita o acesso das pessoas. Imagina uma equipe uniformizada, você já destaca o nome delas. Se é uma pessoa que vai fazer a venda, o atendimento comercial, já está identificado que ela é do comercial, as pessoas vão de cara já falar com as pessoas certas na hora, cada um no seu tempo, né? Eu não sei se você autoriza o cliente a ficar próximo do teu técnico ou não, mas você tem que estar identificado. Isso vai facilitar o processo de decisão das pessoas. E é isso que elas pediram. Isso aqui não é eu que estou trazendo, são respostas daquela pergunta que eu fiz, lembram disso? Então as pessoas sim querem ter um ambiente aconchegante. Quando eu falo pessoas, é os seus colaboradores, é os clientes, é os seus fornecedores e é a sua família, é você que está vivendo o ambiente da oficina mecânica. Sim, porque a realidade da grande maioria das oficinas mecânicas tem família ali, é você, sua esposa, sua filha, enfim, é seus colaboradores, é seus clientes. Então você precisa se preocupar com a sua estrutura. Eu estou te dando um caminho para você conseguir ser referência no mercado. É só você acreditar nisso. A questão das paredes limpas, bem pintadas, sem poluição de cartazes, de propaganda, uma iluminação compatível com o local. Nem tão iluminada que chega a doer os olhos dos clientes e nem uma iluminação com uma pouca iluminação, um ambiente escuro, parecendo uma caverna muitas vezes. Então tem que ter esse cuidado todo. Você não vai gastar rios de dinheiro para melhorar essas questões básicas que a gente está falando. É só você mudar a mentalidade, entender que o foco hoje é as pessoas e não mais o meu produto. Eu não crio uma empresa só para mim, eu crio uma empresa para os meus clientes. E é isso que é o verdadeiro propósito de você fazer. O que mais que eles responderam aqui? Os uniformes da equipe, eu sugiro identificação de nome, né, do líder da equipe, deve ser já falei isso aqui, sobre o principal destaque, os clientes vão entender com o que eles vão falar, se a pessoa é uma vendedora, se ela é uma recepcionista, tem que estar identificado para elas não perderem tempo e falar. Daqui a pouco ela está falando sobre negócio, a pessoa está ouvindo ali, não consegue dizer não, depois que a pessoa terminou a comunicação dela, não, isso não é comigo, eu vou chamar a pessoa que é. Aí você já se queimou na arrancada. Então tem que ter todo esse cuidado para que você realmente identifique essas pessoas. Tá? Voltando para a parte das salas de espera e da organização dos ambientes, é muito importante também. Ter um lugar onde que a pessoa consiga parar, oxigenar, descansar, pensar, refletir, sentir, enxergar. Isso tudo pode ter na tua sala de espera. Você pode criar esse ambiente para que as pessoas se sentem confortável, como se fosse a casa delas. Lembra que a gente falou em criar experiência positiva, criar impacto? Isso tudo vai te ajudar. Claro que você pode usar sua criatividade e fazer milhares de coisas, mas não faz pensando em você. Crie uma pesquisa, faça uma pesquisa como a gente fez com 193 pessoas. Questione os seus clientes, os seus colaboradores, vão perguntando o que eles querem de melhor para eles na sua empresa. E aí você executa. Né? Eu gosto de usar aquela frase o seguinte, vocês já ouviram falar do TBG, que é o toque de beleza e graça? Isso você tem que estar sempre preocupado. Você tem que doutrinar, ensinar a sua equipe a estar sempre preocupada com o TBG, que é aquele toque de beleza e graça. É aquele papel de bala que você juntou, é aquela limpeza na frente da oficina que você pediu para fazer, ou daqui a pouco já está no automático e é feito. É aquela luz que vai iluminar melhor, é o cheiro, é o rádio, é uma música ambiente, é o que você vai servir para os teus clientes, é os 5 sentidos que tu vai estar causando, vai estar pegando nas pessoas, identificando nelas e criando essa experiência positiva nelas. Até aqui tudo bem? Vou passar aqui rapidinho, já estamos chegando quase ao fim desse conteúdo, quase 1 hora já deu de conteúdo, olha só que legal, que interessante. Se vocês vão questionando aqui no chat, pode ir colocando, depois eu respondo todos, mas vamos prosseguir aqui com o conteúdo. Eu já ouvi muitas coisas na minha vida nesses 15 anos. Vou contar rapidamente aqui o que é ideias. Claro que essas ideias vão depender sempre daquilo que o teu cliente busca. Porque não adianta tu inventar a roda. Vou dar um exemplo. Não adianta você colocar mesa de bilhar e jogos se o teu público não tem interesse para isso. Você está fazendo um investimento errado. Mas sim, eu já conheci empresas, oficinas mecânicas que têm mesa de bilhar e jogos dentro dela. Olha que experiência positiva para o cliente. E aí ele não precisa baixar preço.
ele vai estar conquistando as pessoas. Ele vai estar criando aquele impacto de uau, essa empresa realmente pensa nas pessoas. Já vi empresa com local para selfie. Nós não estamos falando no mundo digital. Quem é hoje que não tem uma necessidade de tirar um selfie? Quem é hoje que não quer pegar e ter uma parede, um selfie, um local com uma representatividade atrás dela, sei lá, o Ayrton Senna, se ele é fã do Ayrton Senna, enfim, você tem que descobrir o que o teu cliente gosta. E aí ele vai tirar o selfie, vai te marcar nas redes sociais e tu vai publicar. Automaticamente você está virando referência, você está sendo uma pessoa bem vista nas redes sociais. Olha que interessante. Já vi videogame, computador liberado com internet, playground para as crianças, já vi cafeteria, já vi sala de filmes, que legal isso, olha só a preferência, isso é tudo entender o cliente. Já vi biblioteca, inclusive eu sou uma pessoa que gosta de ler, adoraria ficar numa empresa esperando o carro talvez 1 hora e poder ler um bom livro, olha que legal. Já vi cadeira de massagem, já vi bares com algumas bebidas gratuitas, obviamente. Já vi pessoas com corte de cabelo, manicure, pedicure, focando mais específico no público feminino. Já vi empresas focando no público feminino, fazendo a barba, né, cuidando do corte de cabelo. Olha só que experiência incrível. Então não precisa gastar o dinheiro, tem que atender a necessidade do teu cliente. E é muito mais fácil tu fazer isso do que tu estar vivendo baixando o preço, vivendo para atender o cliente pronto que vai te consumir com um suga-suga. Já vi cafeteria, já vi várias coisas. O importante é você entender o seu cliente e realmente causar um impacto que ele precisa. Para nós finalizar aqui, eu quero só passar 3 pontos ainda que é muito importante. Um deles é a questão dos sentidos. Olha só, é possível construir experiências positivas a partir dos 5 sentidos. Eu já falei sobre isso. Isso são coisas básicas que o corpo, que o nosso sentido precisa para executar o processo de decisão. Seu cliente ele vai lembrar da tua empresa quando o cheiro estiver agradável, quando ele lembrar do gosto daquela comida maravilhosa que tu serviu, quando ele ficar à vontade na sala de espera e talvez ele não se esquecerá da bela estrutura que você montou para proporcionar um bom atendimento a ele. Talvez ele vai lembrar daquele som excelente, aquela música gostosa que estava ouvindo quando ele estava esperando o seu veículo ficar pronto. Tudo isso vai fazer com que você cause experiência e seja percebido pelas pessoas, porque as pessoas querem ser notadas, elas querem estar aconchegadas nos locais onde que elas vão escolher ter a preferência por você. Então lembre disso. Pensamento. Lembre que eu já expliquei, inclusive, que nós, seres humanos, nós temos a habilidade de transformar os nossos pensamentos em sentimentos. É isso mesmo. E nossos sentimentos em comportamentos. Imagina o cliente chegando numa empresa suja, desorganizada, cheirando mal, sem condições de receber o cliente. O que ele vai pensar? E o que ele vai pensar é que vai fazer ele gerar um sentimento, que esse sentimento vai fazer ele tomar o quê? Uma ação, um comportamento. E provavelmente ele irá dar um jeitinho de sair da tua empresa sem falar nada, sem consumir nada. Porque sim, o que ele pensa, ele sente, o que ele sente, ele se comporta, ele toma ação. Então fique ligado nesses pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença aí para o seu negócio. E automaticamente você nem vai perceber, mas você já está virando uma referência no setor automotivo. O nosso sentimento. A experiência é uma percepção. E essa percepção ela é responsável pelo sentimento que as pessoas têm sobre a sua empresa, sobre a sua marca. O cliente ele vai se sentir quando você fizer tudo isso para causar uma experiência positiva para ele. Porque ele vai entender que o jogo não é mais no produto, no serviço, e sim é nas pessoas. E você não vai vender só peça ou somente consertar o carro. Você vai cuidar da vida deles. Você está preocupado com a segurança dele e da família dele. E de terceiros, obviamente, porque ele vai pegar a estrada. Você está fazendo de tudo para que ele economize com a manutenção preventiva. Você está preocupado com o dinheiro e com as finanças dele. Olha que ponto importante. Você causar esse tipo de sentimento no seu cliente. E você pode ter certeza de que se você fizer tudo isso verdadeiramente, não dá para ser genérico, tem que ser verdadeiramente, o cliente irá perceber isso. E aí, quando ele sentir tudo isso, ele não vai pedir para baixar preço. Ele já vai estar conectado com seus valores e com sua empresa. E é por isso que eu preciso que você faça isso e acredite nisso. E na identificação? Olha como é importante o ponto de identificação. Socialmente, nós passamos por um momento de grande transição.
Cada vez mais as pessoas procuram consumir produtos de marcas que compartilham e apoiam as mesmas causas. Essa identificação é um forte indicativo de fidelidade. O que eu quero dizer com isso? Identificação. Quando você vai nas redes sociais, se posiciona, coloca os seus valores, as suas crenças, a sua visão, isso tudo você vai criar uma identificação. E aí você pode até pensar, mas se me posicionar, vamos dar um exemplo aqui, da parte política, que eu não gosto muito de política, mas se você se posicionar, tenha certeza que você vai conseguir um monte de pessoas e outras vocês vão perder. Mas o jogo não é esse, o jogo é que vocês vão entender que identificação vai trazer aqueles clientes que se identificaram com você. E é muito melhor você ter clientes que se identificaram com você, com a sua empresa. Claro que eu falei aqui de política, não é legal falar sobre política para quem é dos negócios, né, quem é do comércio, mas deu um exemplo para ficar muito claro que você vai criar um posicionamento onde as pessoas vão se identificar com você. É como nós, do Conexão Mecânico. Se você está comigo aqui assistindo mais de 1 hora de conteúdo, você se identificou comigo. E aí eu criei valor para você. Você vai começar a aplicar tudo isso que a gente falou no seu dia a dia. E aí você vai estar muito bem colocado, se posicionado e identificado com o nosso propósito. E quem sabe ali na frente você vai virar um aluno do método mecânico na chave de roda. Mas por enquanto, isso é tudo gratuito para você realmente virar referência no seu negócio. Que é isso que a gente quer, para que vocês consigam ser referência e transformar o segmento automotivo. Ser empresas de sucesso. Ir além da chave de roda. Estar na frente dos concorrentes que não querem entender, não querem mudar de crença, não querem acelerar os seus negócios. Mas você que está aqui no Conexão Mecânico, você já provou para mim que você quer. E é por isso que eu estou mais de 1 hora falando aqui para você. Para nós finalizar, pessoal, eu quero deixar 5 erros que você não deve cometer aí no seu dia a dia, tá bom? Vamos lá. 5 erros. O primeiro erro, que eu vejo muito no campo de batalha, eu vejo muito isso acontecer, é pensar que a estrutura está ótima, baseado somente no seu ponto de vista. Não cometa esse erro. Pare, reflita, largue a chave de roda, dê um passo para trás, olhe a sua empresa, identifique se realmente ela está boa, baseado em outros pontos de vista, não somente no seu. Esse é um primeiro erro que a grande maioria comete. Segundo erro, pensar que o cliente não percebe o estado da sua estrutura. Mesmo que ele não fale, inconscientemente ele já te avaliou. Lembra que a gente falou sobre os 3 primeiros segundos, que é o primeiro processo de decisão? Inconscientemente ele já sabe o que ele vai fazer. Muitas vezes ele pode verbalizar ou não verbalizar, mas não fica pensando que a estrutura não é importante. Eu provei para vocês aqui, falei de algumas referências de mercado que elas fizeram, e sim, estrutura é muito importante. Terceiro erro, não valorizar o estado de conforto que sua equipe precisa ter para produzir com excelência. Então lembra quando eu falei de você pensar no TBG, no toque de beleza e graça, que não é só para você, é para sua equipe, é para sua família, é para os seus clientes, é para o seu fornecedor. Se você não quer fazer por você, faça pelos outros, porque você vai ter pessoas que desejam a sua empresa. E sem uma bela equipe, sem pessoas do teu lado, comprando os seus sonhos, ideias e metas e objetivos, você não vai a lugar nenhum. Então, quanto mais você pensar nisso, mais as pessoas vão querer trabalhar com você e estar do teu lado, querendo fazer as coisas acontecer. Isso é o pensamento de empresa de sucesso. O quarto erro que todo mundo comete, pensar que o cliente compra só o produto e ter preço já está bom para ele. Lembre-se, você tem clientes que você merece ter. Seu perfil vai lhe proporcionar clientes iguais a você. É aquela questão de identificação, de posicionamento. Então, se você relaxar para a estrutura, não dar bola, não criar esse impacto, não acreditar que as pessoas compram pelos 5 sentidos, não entender que o foco é as pessoas, que é fazer o seu próprio marketing, que é utilizar as plataformas digitais, você vai ter o cliente que você merece. E tá tudo bem. Se você disser para mim que foi uma escolha de você, tá tudo bem. Mas eu quero te dizer que você pode mudar. Você está aqui no Conexão Mecânico e você está recebendo uma oportunidade para mudar. Basta você acreditar e vir com a gente nessa jornada, porque sim, nós vamos fazer você virar referência no segmento automotivo. E o quinto e último para nós finalizar é pensar que a estrutura física não é um dos pilares mais importantes para se tomar um mecânico ali na chave de roda. Estrutura, estrutura, estrutura. Foco nas pessoas, pense na estrutura baseado no benefício e no impacto que você causa para as pessoas. Para fazer um fechamento, aproveite esse conteúdo, encaminhe para outras pessoas que precisam ouvir,
rever esse conteúdo quantas vezes você quiser. Ele está aqui de forma gratuita para você, aqui nesse quadro maravilhoso que a gente criou, pensando em você, empreendedor do segmento automotivo. Conexão Mecânico é para você. Então compartilhe, comenta e vem com a gente. E até quinta-feira que vem, no próximo episódio do Conexão Mecânico.